Doutor Miguel Reale Júnior. Ilustre presidente desta comissão, ilustre relator, ilustres líderes, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentar também Janaína Pascoal e Maria Lúcia Bicudo. Quero agradecer a esta comissão o convite que me foi feito para vir trocar ideias e fazer esclarecimentos acerca do pedido que foi ofertado de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quero dizer a vossas senhorias, a vossas excelências, senhores deputados, que este pedido de impeachment, cujo início se deu com Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, teve a minha colaboração na medida em que tive a oportunidade de examinar especialmente duas questões que estão sendo objeto deste pedido, ou seja, as chamadas pedaladas fiscais e a edição de artigos de suplementação de verbas sem passar por esta casa. Me impressionou muito tudo aquilo que examinei acerca das chamadas pedaladas fiscais. Normalmente se pode imaginar que estas pedaladas fiscais se constituíam em um mero problema contábil, que elas se constituíam num mero fluxo de caixa, que elas se constituíam numa questão menor que não constitui crime. No entanto, eu posso lhes dizer, senhores deputados, senhor presidente, senhor relator, que constitui crime e crime grave. E por quê? Porque as pedaladas fiscais se constituíram num artifício, num expediente malicioso por via do qual foi escondido o déficit fiscal. E foi por via das pedaladas que se transformou despesa em superávit primário. Ora, essas pedaladas fiscais levaram a que a União contraísse empréstimos, contraísse créditos, operações de créditos com entidades financeiras, com instituições financeiras das quais ela é a controladora. Isto é absolutamente proibido pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero lhes dizer que o equilíbrio fiscal, que o ajuste fiscal é um bem público, fundamental, pedra angular da economia de um país. E no momento em que se quebra o equilíbrio fiscal, há como que um jogo de quebra do dominó, porque isto leva à inflação, que leva à recessão, que leva ao desemprego. Portanto, se apropriaram de um bem dificilmente construído, que foi o do equilíbrio fiscal, cujas consequências são gravíssimas hoje, especialmente para as classes mais pobres. Porque é a classe mais pobre que está sofrendo o desemprego, que está sofrendo a inflação, que está sofrendo a desesperança. E como é que se deram essas operações de crédito? Operações de crédito que não foram feitas com autorização legal e nem podiam ser feitas com autorização legal, porque uma lei complementar, que é a lei 201 de 2000, no seu artigo 36, veda terminantemente que haja operações de crédito da União com entidades financeiras sob seu controle. Portanto, não podiam ser feitas essas operações de crédito. Operações de crédito que foram feitas por longo prazo, em quantias exorbitantes, que não se confunde com aquilo que pode se chamar de fluxo de caixa e que pode ter ocorrido no governo Fernando Henrique e no governo Luiz Inácio Lula da Silva, mas que neste governo, seja em 2014, seja em 2015, alcançaram volumes extraordinários, por longo tempo, empurrando-se com a barriga uma dívida
E muito mais gravemente, não se registrando esta dívida no Banco Central, não constando essa dívida como dívida líquida do setor público. Portanto, sem constar como dívida, e falseou-se o superávit primário, falseou-se a existência de uma capacidade fiscal que o país não tinha. E com isso, se apresentou, inclusive durante o processo eleitoral, que o Brasil cresceria em 2015 4% e que teria inflação na meta. E, na verdade, repassou-se a obrigatoriedade do pagamento de gastos primários à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, ao FJS, ao BNDES. E esses pagamentos não foram feitos em estado de necessidade. Esses pagamentos foram feitos, por exemplo, o BNDES, a equalização dos juros, o BNDES recebeu 444 bilhões de dinheiro do Tesouro Nacional. Isso não está na denúncia. Como que não? Isso é fato notório. Isso é fato notório. Isso é fato notório. Gostaria só de pedir... Está na denúncia, sim, e é fato notório. Eu gostaria que a manifestação... Vamos ouvir o orador. Eu já antecipei que aquilo que não tiver na denúncia será desconsiderado. Porém, vamos deixar o orador ter o respeito. Ele está com a palavra. Está na página 23 da denúncia, que foram feitos ao BNDES, a igualização dos juros que devia ter sido paga pela União não foi, e que beneficiou grandes empresas. A mesma coisa, a equalização dos juros da safra agrícola, que beneficiou o agronegócio. Então vejam bem, senhores, vejam bem, o que é extremamente grave, não está fora da denúncia, está dentro da denúncia. Jandira Exalcino, deputado Júlio Lopes. Eu estou fazendo uma... Eu sei que vocês não estão fazendo por mal. Por exemplo, eu estou aqui, eu ouvi mais a Jandira agora do que o orador. Vamos aguardar. É claro, Jandira. Vamos aguardar. Amanhã vai vir os outros oradores. Vamos ouvir o orador com respeito, por favor. Mais fatos que estão relacionados na denúncia. Estes empréstimos não foram realizados em estado de necessidade, pois o estado de necessidade, inclusive foi minha tese de doutoramento há muitos anos, exige para sua caracterização que não exista outro meio por via do qual se possa superar o perigo existente. Mas existiam outras formas de superar, aliás, seriam estes os caminhos certos, que seria eliminação das desonerações, redução do tamanho do Estado, redução ou eliminação dos preços que estavam prefixados de gasolina ou de eletricidade. Mas não. É tal como um cheque especial. Se jogou para frente. Uma imensa dívida que só com relação às pedaladas fiscais alcançou 40 bilhões. E que continuaram em 2015. Teve continuação em 2015. E tanto em 2014 como em 2015, essas dívidas não foram registradas e isso constitui crime de falsidade ideológica. Crime de falsidade ideológica, que é omitir declaração relevante, juridicamente relevante e importante. Deixou-se de registrar essa dívida no Banco Central, enquanto que as entidades financeiras registraram como crédito a ponto da Caixa Econômica, inclusive, ter proposto ação para recebimento dos juros. E o que aconteceu em relação das pedaladas fiscais? Em relação da falseação, do falseamento
da situação fiscal do Brasil. O que aconteceu é que, de repente, se percebeu que o Estado estava falido. E a consequência foi emissão de títulos. A consequência foi o aumento dos juros que tinham sido artificialmente reduzidos. Houve aumento dos juros. Esse aumento dos juros levou a um processo inflacionário, levou a uma redução da atividade econômica e levou o que é pior de tudo, levou a expectativa de mudança, porque em 2015, assumido o novo governo, continuaram as pedaladas e continuou a falsidade ideológica de não registro dessas dívidas. E o que é que aconteceu nesse país? Está acontecendo um processo, o pior de todos que está ligado à economia, que é a perda da confiança, a perda da credibilidade. Sequestraram a nossa esperança. É isso que aconteceu. Isso que é muito grave. Então isso não é crime? Eu vou dizer a Vossa Excelência o seguinte. Tanto é crime, que depois de editada a lei de responsabilidade fiscal, esta casa que eu aprendi a admirar e muito, quando fui assessor especial do Dr. Ulisses durante todo o processo constituinte, esta casa editou a Lei 10.028, 10.001, que modificou o Código Penal e modificou a Lei 1.079, que é a lei do impeachment. E criou os artigos 359A e 359C, estabelecendo ser crime ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. Não era possível da autorização legislativa, porque a lei, que aliás é de hierarquia superior, que é a lei complementar 2001, proíbe no artigo 36, explicitamente, que a União venha contrair empréstimos com entidades financeiras sobre as quais tem o controle. Portanto, aqui está o crime. Tanto pergunto onde está o crime. Está aqui, está no artigo 359A. Está no artigo 359A. Está no artigo 359C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres. Foi o que aconteceu em 2014. Nos últimos quadrimestres, durante o processo eleitoral. E está também na lei de responsabilidade. Está também na lei de responsabilidade. Está na lei de responsabilidade, no artigo 10º. E no artigo 9º, no artigo 10º, número 6 e número 9. No número 9, para não me prolongar muito, senhor presidente, no número 9 do artigo 10º, diz a lei de responsabilidade... O senhor tem mais 17 minutos, pode ficar tranquilo. Diz o artigo 10 da lei 1079. Ordenar ou autorizar em desacordo com a lei a realização de operação de crédito com qualquer dos entes da federação, inclusive entidades de administração indireta, ainda que em forma de inovação. Está aqui, estou acabando de ler o artigo que descreve, e há um processo absoluto de configuração típica, de tipificação, de adequação entre o fato realizado e aquilo que está descrito nessa norma. Crime não é apenas pôr a mão no bolso do outro e tirar dinheiro. Crime também, aqui, é eliminar as condições deste país de ter desenvolvimento cuja base é responsabilidade fiscal. Não foi à toa que esta casa, em 2001, quando criou a lei de responsabilidade fiscal, que é um bem público, o equilíbrio fiscal é um bem público, que esta casa, contemporaneamente, criou as figuras criminais do artigo 359A e seguintes, e criou as figuras no crime de responsabilidade da 1079. Por que essa casa foi, ao mesmo tempo, criar crimes comuns e crimes de responsabilidade para proteger e tutelar esse bem jurídico chamado equilíbrio fiscal? Porque entendeu que o equilíbrio fiscal
é uma das bases do desenvolvimento e uma das bases da segurança de um país. Senão esta casa não teria transformado estes fatos em crime comum e em crime de responsabilidade. Mas, além destas questões relacionadas com as pedaladas, existiu também por parte da Presidente da República, queria, com relação às pedaladas, inclusive com relação às pedaladas em face do sujeito ativo, dizer que sempre a responsabilidade é do chefe do Executivo. Isso está em toda a jurisprudência, isso está em todas as decisões, inclusive decisões que são citadas no pedido, que sempre o responsável pela prática do crime de responsabilidade é o prefeito, é o governador, é a Presidente da República. E neste caso, então, inclusive, existe a responsabilidade do secretário do Tesouro Nacional, que era unicárdio com a Presidente, com a qual se reunia costumeiramente, conforme citações que são constantes do pedido. São constantes do pedido a referência de imprensa, continuamente mencionando a intimidade, a proximidade da Presidente com o então chefe, responsável pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que demonstra, dentro desse juízo de admissibilidade, o reconhecimento de autoria. Porque o juízo de admissibilidade é apenas o reconhecimento de que houve o fato e de que existe autoria, que merece depois ser objeto de julgamento pelo Senado. Mas, além disso, houve também, com desrespeito direto a artigo 167 da Constituição Federal, a edição de artigos não numerados, estabelecendo suplementação de verba sem autorização desta Casa. Esta Casa foi violada quando se estabeleceu a suplementação de verbas indevidamente. E na petição se relacionam aqui os decretos de 2014 e 2015, que foram objeto de prolação pela senhora Presidente da República, contraditoriamente, depois de ter proposto projetos de lei dizendo que não conseguiria atingir a meta fiscal, dizendo que não teria condições de realização daquilo que estava previsto na lei orçamentária, e mesmo reconhecendo que não tinha condições de cumprimento da meta fiscal, faz decretos suplementares de destinação de verbas, sem que essas verbas decorram de aumento da arrecadação, ou decorram de aumento de arrecadação, ou de resultados financeiros. E está aqui o quadro estampado, as folhas 18 do pedido, a relação desses decretos de 2015. Tanto houve também em dezembro de 2014, igualmente, decretos que estão relacionados no pedido, ocorridos em 2014. Há uma continuidade. E quero lhes dizer que esta continuidade, ela se estabelece, de acordo com o que esta Casa já considerou, a possibilidade de responsabilidade por crimes ocorridos em mandato anterior. Nem seria necessário, porque fatos estão aqui relacionados, ocorridos neste mandato. Mas quero lhe dizer da importância, porque o que se demonstra é uma continuidade de comportamento. É um comportamento linear e igual, de desrespeito a princípios fundamentais da República. E por que é que pode haver responsabilidade pelo fato ocorrido em mandato anterior? Porque em decisão desta Casa se estabeleceu a possibilidade de responsabilidade de 2 deputados, que às vésperas de serem punidos pelo Conselho de Ética, renunciaram aos mandatos. Logo em seguida, em nova eleição, vieram a ser eleitos. Vou citar os nomes dos deputados, porque é fato notório e está na jurisprudência. Deputado Tavani e deputado Landim. Renunciaram aos mandatos. E se candidataram. E se reelegeram. Numa nova legislatura.
foi estabelecido um novo processo, foi estabelecido a continuidade do processo disciplinar no Conselho de Ética pelos fatos ocorridos no mandato anterior. E foram punidos, esta casa puniu, em respeito ao princípio da moralidade, que eu tenho certeza que vai prevalecer também neste caso. E o que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Em mandado de segurança. Em mandado de segurança, em 2 votos exemplares do ministro Nery da Silveira e Celso de Mello, se estabeleceu que há um princípio da moralidade que estabelece que se deve punir, que a unidade da legislatura não pode ser impedimento de apuração de faltas éticas. E que este princípio não se aplica apenas no legislativo, mas se aplica a qualquer detentor de poder público. Porque acima de tudo está a moralidade como um princípio fundamental da República. É básico de uma república que o princípio da moralidade. E esse desvio, querer fugir da responsabilidade por dizer que não é deste mandato, mas era do mandato anterior, é querer escapar por via diagonal e pela tangente do cumprimento da realização efetiva de um valor básico da democracia que se chama moralidade. E por isso, entendeu o Supremo Tribunal Federal que estava absolutamente correto, o Supremo Tribunal, está precisamente correto, esta casa, por punir esses 2 deputados, numa nova legislatura, por infrações éticas praticadas na legislatura anterior. Então, são esses os elementos. Eu agradeço a possibilidade de vir aqui prestar esclarecimentos que não vim prestar, porque se requereu a minha presença por alguma deficiência da denúncia. Não, se requereu que eu viesse aqui depor, conversar, para troca de ideias. Conversar porque, como bem disse o presidente ao início dos trabalhos, esta comissão é presidida pela transparência. Em atendimento a essa transparência que Vossa Excelência imprime aos trabalhos desta comissão, é que aqui eu compareço. Não para suprir, mas apenas para conversar e esclarecer numa troca de ideias presidida pela fidalguia e pelo entendimento. Muito obrigado. O que é extremamente grave, não está fora da denúncia, está dentro da denúncia. Jandira Exalcir, deputado Júlio Lopes. Eu estou fazendo uma... Eu sei que vocês não estão fazendo por mal. Por exemplo, eu estou aqui, eu ouvi mais a Jandira agora do que o orador. Vamos aguardar. É claro, Jandira. Vamos aguardar. Amanhã vai vir os outros oradores. Vamos ouvir o orador com respeito, por favor. Mais fatos que estão relacionados na denúncia. Estes empréstimos não foram realizados em estado de necessidade, pois o estado de necessidade, inclusive foi minha tese de doutoramento há muitos anos, exige para sua caracterização que não exista outro meio por via do qual se possa superar o perigo existente. Mas existiam outras formas de superar, aliás, seriam estes os caminhos certos, que seria eliminação das desonerações, redução do tamanho do Estado, redução ou eliminação dos preços que estavam prefixados de gasolina ou de eletricidade. Mas não, é tal como um cheque especial, se jogou para frente uma imensa dívida, que só com relação às pedaladas fiscais, alcançou 40 bilhões. E que continuaram em 2015. Teve continuação em 2015. E tanto em 2014 como em 2015, essas dívidas não foram registradas, e isso constitui crime de falsidade ideológica. Crime de falsidade ideológica, que é omitir declaração relevante, juridicamente relevante e importante. Deixou-se de registrar essa dívida no Banco Central, enquanto que as entidades financeiras registraram como crédito, a ponto da Caixa Econômica, inclusive, ter proposto ação para recebimento dos juros.
E o que aconteceu em relação das pedaladas fiscais? Em relação da falseação, do falseamento da situação fiscal do Brasil? O que aconteceu é que, de repente, se percebeu que o Estado estava falido. E a consequência foi emissão de títulos. A consequência foi o aumento dos juros que tinham sido artificialmente reduzidos. Houve aumento dos juros. Esse aumento dos juros levou a um processo inflacionário, levou a uma redução da atividade econômica e levou o que é pior de tudo, levou a expectativa de mudança, porque em 2015, assumido o novo governo, continuaram as pedaladas e continuou a falsidade ideológica de não registro dessas dívidas. E o que é que aconteceu nesse país? Está acontecendo um processo, o pior de todos que está ligado à economia, que é a perda da confiança, a perda da credibilidade. Sequestraram a nossa esperança. É isso que aconteceu. Isso que é muito grave. Então isso não é crime? Eu vou dizer a Vossa Excelência o seguinte. Então, Doutor Miguel Reale Júnior. Ilustre presidente desta comissão, ilustre relator, ilustres líderes, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentar também Janaína Pascoal e Maria Lúcia Bicudo. Quero agradecer a esta comissão o convite que me foi feito para vir trocar ideias e fazer esclarecimentos acerca do pedido que foi ofertado de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quero dizer a vossas senhorias, a vossas excelências, senhores deputados, que este pedido de impeachment, cujo início se deu com Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, teve a minha colaboração na medida em que tive a oportunidade de examinar especialmente duas questões que estão sendo objeto deste pedido, ou seja, as chamadas pedaladas fiscais e a edição de artigos de suplementação de verbas sem passar por esta casa. Me impressionou muito tudo aquilo que examinei acerca das chamadas pedaladas fiscais. Normalmente se pode imaginar que estas pedaladas fiscais se constituíam em um mero problema contábil, que elas se constituíam num mero fluxo de caixa, que elas se constituíam numa questão menor que não constitui crime. No entanto, eu posso lhes dizer, senhores deputados, senhor presidente, senhor relator, que constitui crime e crime grave. E por quê? Porque as pedaladas fiscais se constituíram num artifício, num expediente malicioso por via do qual foi escondido o déficit fiscal. E foi por via das pedaladas que se transformou despesa em superávit primário. Ora, essas pedaladas fiscais levaram a que a União contraísse empréstimos, contraísse créditos, operações de créditos com entidades financeiras, com instituições financeiras das quais ela é a controladora. Isto é absolutamente proibido pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero lhes dizer que o equilíbrio fiscal, que o ajuste fiscal é um bem público, fundamental, pedra angular da economia de um país. E no momento em que se quebra o equilíbrio fiscal, há como que um jogo de quebra do dominó, porque isto leva à inflação, que leva à recessão, que leva ao desemprego. Portanto, se apropriaram de um bem dificilmente construído, que foi
do equilíbrio fiscal, cujas consequências são gravíssimas hoje, especialmente para as classes mais pobres. Porque é a classe mais pobre que está sofrendo o desemprego, que está sofrendo a inflação, que está sofrendo a desesperança. E como é que se deram essas operações de crédito? Operações de crédito que não foram feitas com autorização legal e nem podiam ser feitas com autorização legal, porque uma lei complementar, que é a lei 201 de 2000, no seu artigo 36, veda terminantemente que haja operações de crédito da União com entidades financeiras sob seu controle. Portanto, não podiam ser feitas essas operações de crédito. Operações de crédito que foram feitas por longo prazo, em quantias exorbitantes, que não se confunde com aquilo que pode se chamar de fluxo de caixa e que pode ter ocorrido no governo Fernando Henrique e no governo Luiz Inácio Lula da Silva, mas que neste governo, seja em 2014, seja em 2015, alcançaram volumes extraordinários, por longo tempo, empurrando-se com a barriga uma dívida. E, muito mais gravemente, não se registrando esta dívida no Banco Central, não constando essa dívida como dívida líquida do setor público. Portanto, sem constar como dívida, e falseou-se o superávit primário, falseou-se a existência de uma capacidade fiscal que o país não tinha. E com isso, se apresentou, inclusive durante o processo eleitoral, que o Brasil cresceria em 2015 4% e que teria inflação na meta. E, na verdade, repassou-se a obrigatoriedade do pagamento de gastos primários à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, ao FJS, ao BNDES. E esses pagamentos não foram feitos em estado de necessidade. Esses pagamentos foram feitos, por exemplo, o BNDES, a equalização dos juros, o BNDES recebeu 444 bilhões de dinheiro do Tesouro Nacional. Isso não está na denúncia. Como que não? Isso é fato notório. Isso é fato notório. Isso é fato notório. Gostaria só de pedir... Está na denúncia, sim, e é fato notório. Eu gostaria que a manifestação... Vamos ouvir o orador. Eu já antecipei que aquilo que não tiver na denúncia será desconsiderado. Porém, vamos deixar o orador ter o respeito. Ele está com a palavra. Está na página 23 da denúncia, que foram feitos ao BNDES, a igualização dos juros que devia ter sido paga pela União não foi, e que beneficiou grandes empresas. A mesma coisa, a equalização dos juros da safra agrícola, que beneficiou o agronegócio. Então vejam bem, senhores, vejam bem. Tanto é crime, que depois de editada a lei de responsabilidade fiscal, esta casa que eu aprendi a admirar e muito, quando fui assessor especial do Dr. Ulisses durante todo o processo constituinte, esta casa editou a lei 10.028, 10.001, que modificou o Código Penal e modificou a lei 1079, que é a lei do impeachment. E criou os artigos 359A e 359C, estabelecendo ser crime ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. Não era possível da autorização legislativa, porque a lei, que aliás é de hierarquia superior, que é a lei complementar 2001, proíbe no artigo 36, explicitamente, que a União venha a contrair empréstimos com entidades financeiras sobre as quais tem o controle.
Portanto, aqui está o crime. Tanto pergunto onde está o crime. Está aqui, está no artigo 359-A. Está no artigo 359-A. Está no artigo 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres. Foi o que aconteceu em 2014. Nos últimos quadrimestres durante o processo eleitoral. E está também na lei de responsabilidade. Está também na lei de responsabilidade. Está na lei de responsabilidade no artigo 10º e no artigo 9º, no artigo 10º, número 6 e número 9. No número 9, para não me prolongar muito, senhor presidente, no número 9 do artigo 10º, diz a lei de responsabilidade. O senhor tem mais 17 minutos, pode ficar tranquilo. Diz o artigo 10 da lei 1079. Ordenar ou autorizar em desacordo com a lei a realização de operação de crédito com qualquer dos entes da federação, inclusive entidades de administração indireta, ainda que em forma de inovação. Está aqui, estou acabando de ler o artigo que descreve, e há um processo absoluto de configuração típica, de tipificação, de adequação entre o fato realizado e aquilo que está descrito nessa norma. Crime não é apenas pôr a mão no bolso do outro e tirar dinheiro. Crime também, aqui, é eliminar as condições deste país de ter desenvolvimento cuja base é responsabilidade fiscal. Não foi à toa que esta casa, em 2001, quando criou a lei de responsabilidade fiscal, que é um bem público, o equilíbrio fiscal é um bem público, que esta casa, contemporaneamente, criou as figuras criminais do artigo 359-A e seguintes, e criou as figuras no crime de responsabilidade da 1079. Por que essa casa foi, ao mesmo tempo, criar crimes comuns e crimes de responsabilidade para proteger e tutelar esse bem jurídico chamado equilíbrio fiscal? Porque entendeu que o equilíbrio fiscal é uma das bases do desenvolvimento e uma das bases da segurança de um país. Senão esta casa não teria transformado estes fatos em crime comum e em crime de responsabilidade. Mas, além destas questões relacionadas com as pedaladas, existiu também por parte da Presidente da República, queria, com relação às pedaladas, inclusive com relação às pedaladas em face do sujeito ativo, dizer que sempre a responsabilidade é do chefe do Executivo. Isso está em toda a jurisprudência, isso está em todas as decisões, inclusive decisões que são citadas no pedido, que sempre o responsável pela prática do crime de responsabilidade é o prefeito, é o governador, é a Presidente da República. E neste caso, então, inclusive, existe a responsabilidade do secretário do Tesouro Nacional, que era unicado com a Presidente, com a qual se reunia costumeiramente, conforme citações que são constantes do pedido. São constantes do pedido a referência de imprensa, continuamente mencionando a intimidade, a proximidade da Presidente com o então chefe responsável pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que demonstra, dentro desse juízo de admissibilidade, o reconhecimento de autoria. Porque o juízo de admissibilidade é apenas o reconhecimento de que houve o fato e de que existe autoria, que merece depois ser objeto de julgamento pelo Senado. Mas, além disso, houve também, com desrespeito direto a artigo 167 da Constituição Federal, a edição de artigos não numerados, estabelecendo suplementação de verbas sem autorização desta casa. Esta casa foi violada quando se estabeleceu a suplementação de verbas indevidamente. E na petição se relacionam aqui os decretos de 2014 e 2015, que foram objeto de prolação pela senhora Presidente da República, exatamente
contraditoriamente, exatamente, depois de ter proposto projetos de lei dizendo que não conseguiria atingir a meta fiscal, dizendo que não teria condições de realização daquilo que estava previsto na lei orçamentária, e mesmo não estando, mesmo reconhecendo que não tinha condições de cumprimento da meta fiscal, faz decretos suplementares de destinação de verbas, sem que essas verbas decorram de aumento da arrecadação, ou decorram de aumento de arrecadação, ou de resultados financeiros. E está aqui o quadro estampado, as folhas 18 do pedido, a relação desses decretos de 2015. Tanto houve também em dezembro de 2014, igualmente, decretos que estão relacionados no pedido, ocorridos em 2014. Há uma continuidade. E quero lhes dizer que esta continuidade, ela se estabelece, de acordo com o que esta Casa já considerou, a possibilidade de responsabilidade